Muita gente acha que opções são apenas especulações, porém, as opções são ferramentas que são utilizadas por muitos bancos, fundos de investimentos, grandes investidores, seja para o bem, como uma proteção da carteira, seja para o mal, que seria uma manipulação do mercado. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como eu utilizo as opções para ganhar um pouco mais de dinheiro, para ganhar os famosos dividendos sintéticos. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, eu não sou analista, não sou especialista no assunto, tá? Aqui eu vou só transmitir um pouco do meu conhecimento, eu quero só ensinar um pouco do que eu aprendi para vocês, porque quando eu estava aprendendo eu tive muita dificuldade em encontrar conteúdo que falasse sobre isso. Vocês podem ver aí na tela que eu tenho muitas opções em aberto, né? Mas não precisa se preocupar com isso aqui não, é só um exemplo para vocês verem que eu realmente estou aplicando isso na prática. Então vamos ao que interessa. Primeira coisa que vocês têm que saber é que as opções podem ser put ou call. Sempre vai ser uma put ou vai ser uma call. Não tem mais nada além disso, tá? Você pode comprar ou você pode vender, tanto a put como a call. Se você vender uma put, significa que você está assumindo a obrigação de comprar uma ação quando ela chegar em um determinado preço. Se você vender uma call, significa que você, quando atingir aquele determinado preço, você vai vender a sua ação. Em ambas as operações aqui de venda, você recebe um prêmio. Esse prêmio nada mais é do que um pagamento, é o famoso dividendo sintético, ou seja, você é pago para assumir essa obrigação. Então, tenha em mente que toda vez que você vende uma put ou uma call, você está assumindo a obrigação ou de comprar ou de vender a ação. E aí uma diferença aqui tem a venda coberta e a venda descoberta. A venda coberta nada mais é do que ou você ter o dinheiro para garantir aquela compra da ação ou você ter a ação para garantir a venda dela caso ela chegue no preço que você aceitou. A venda descoberta é justamente você fazer isso sem ter o dinheiro ou sem ter a ação. Eu não recomendo que vocês façam venda descoberta, tá? Faça só a venda coberta, mesmo que seja pouco, vai ganhar pouco, mas vai começando aos poucos aí, para não perder dinheiro, para não passar aperto, para não ficar devendo. Porque se você fizer uma venda descoberta e depois não tiver ação ou não tiver o dinheiro para segurar aquela ação que você aceitou comprar, você pode ter um problema muito grande. Então, começa aos poucos aí com a venda coberta, tá? Independente de ser put ou call. Calma que eu ainda vou mostrar na prática como isso aqui funciona. Mas primeiro vocês têm que entender os conceitos. Você também pode comprar uma put ou comprar uma call. Se você comprar put, significa que se a ação chegar em determinado preço, você tem o direito de vendê-la. E se você comprar uma call, se aquela ação chegar em determinado preço, você tem o direito de comprá-la. Nessas operações é você que paga um prêmio para o mercado, ou seja, você compra o direito de adquirir ou de vender a ação se ela atingir um determinado preço. Então, pontos muito importantes. Na venda, você sempre você vende a obrigação. Na compra, você compra um direito. Não é necessariamente obrigado a exercer aquele direito, tá? E aqui vai alguns termos que vocês precisam saber também para clarear um pouco esse mundo, tá? O strike, ele é o preço de exercício, é o preço combinado em contrato que você pode comprar ou vender o ativo. Então, nada mais é quando eu falo aqui que se a ação chegar em determinado preço, você vai ter que comprá-la ou você vai ter que vender, nada mais é do que esse strike. Então, vamos supor, a ação está R$20 hoje, você aceita comprá-la se ela chegar a 18. Então, quando ela chegar nesse strike de 18, naquela data de vencimento, né, que tem um vencimento aqui embaixo, você vai aceitar comprar aquela ação. Né? E da mesma forma que se você for vender, você tem lá o vencimento. A ação está R$20, você aceita vender se naquele vencimento ela chegar a 25, por exemplo. Então, nós temos o strike, né, que é esse preço de exercício, temos o prêmio. O prêmio é o que você vai receber ou você vai ter que pagar para fazer aquela operação. Eu gosto muito de vender put e vender call, porque eu recebo o prêmio. Raramente eu compro. Eu não quero pagar nada para o mercado, eu quero só receber. Então o prêmio é o que você recebe, que são os dividendos sintéticos, né? E o exercício é quando você vai exercer aquele direito. Se você assumiu a obrigação, você vai ser exercido automaticamente. Se você adquiriu o direito, aí você pode optar se você quer exercer aquele direito ou não. E nós temos aqui o vencimento, né, que são as datas que
essas puts ou calls vão ser vendidas ou compradas, tá? Esses vencimentos, normalmente eles são mensais, toda terceira, sexta-feira do mês, mas tem algumas aí que já são semanais e tem também diárias, mas por enquanto também vocês não precisam preocupar com isso não, tá? Só foca em saber que existe um vencimento, não é para sempre. Pode ser daqui 1 mês, pode ser daqui 2, daqui 3, mas tem datas pré-definidas. E aí, como vocês vão identificar ou procurar essas opções e saber o que você está fazendo? Você pode ir no Home Broker ou tem esse site aqui, opções.net, que eu gosto muito dele, principalmente porque ele é gratuito. Só que a parte gratuita ele não atualiza automaticamente, então pode ser que tenha alguma variação de preço aqui, alguns centavos, né? Vai mudando, principalmente quando tiver mercado aberto, né? Agora o mercado está fechado, então não vai ter variação aqui. Mas aí vocês podem ver algumas coisas interessantes, tá? Você pode ver aí que eu selecionei a empresa Vamo 3, o vencimento 19/6, a call, e a minha ideia seria vender a call. No meu último vídeo que eu mostrei a carteira, eu vou deixar o link aí em cima, vocês viram que eu tenho lá 7.000 ações de Vamo 3. E eu vou vender call dessas 7.000 ações. Então eu vou selecionar a opção, aqui está o ticker da opção, ó, opção Vamo. O F significa o mês, tá? Essa letrinha sempre vai significar um mês, ou de call ou de put. Então o F vai significar um mês, que é o mês de junho. E aqui, esse número, ele vai fazer uma menção ao valor, tá? Então eu quero dizer que, comprando essa opção, lá na data de vencimento, 19, olha só aqui em cima, ó, 19/6, que é o que está selecionado. Se essa ação estiver a 3,76, eu aceito tirá-la da minha carteira. Eu vou vender, alguém vai comprar, tá? E para isso, eu vou receber um prêmio. Qual que é esse prêmio? 9 centavos que vão ser pagos para mim. Então, se eu vender aqui na base desses 9 centavos, nós teríamos 7.000 vezes 0,09. Eu receberia R$630, tá? No primeiro dia útil subsequente dessa operação, cairia para mim R$630. Eu vou ganhar R$630 para não fazer absolutamente nada. Se chegar lá no dia 19/6 e a ação tiver em 3,76 ou acima de 3,76, eu vou vendê-la por 3,76. Foi o que eu aceitei. Se ela tiver abaixo de 3,76, o que acontece? Nada. A ação continua na minha carteira e eu já embolsei aquele valor. Eu não preciso devolver, não tenho que restituir nada. Aquilo ali é o meu lucro, é o meu dividendo sintético que caiu. Uma observação que eu quero passar aqui para vocês também, que eu vou até selecionar aqui, é o seguinte: existem opções americanas e existem opções europeias. Vocês estão vendo aqui esse Azinho? Todas essas opções aqui são americanas. As opções americanas, elas podem ser exercidas a qualquer momento. Então, significa que se eu aceitei vender a 3,76, se em determinado momento, vamos supor que essa ação dispara e chega a R$5, a pessoa que comprou esse direito, ela pode exercer a qualquer momento, não precisa esperar a chegar em 19/6. Quando são opções europeias, aí tem que esperar a data de vencimento certinho. Então eu sempre dou preferência também para opções europeias, né? Mas nesse caso aqui só tem opção americana, então não tem como, né, eu escolher 3,76 e me contentar com isso. Se chegar lá na frente alguém exercer, né, eu vendi, já embolsei os 630. Existe também uma situação chamada rolagem, que nada mais é do que você comprar de volta essas opções e você revender para o próximo mês. Então você está rolando aquela opção. Isso é muito útil, por exemplo, se a ação subir demais. Eu sei que é um pouco confuso, galera. Eu também demorei muito para aprender isso, mas olha só como é que é a ideia. Eu aceitei aqui a 3,76, né? Beleza. Vamos supor que a ação subiu muito e chegou a R$5. O que eu vou fazer? Eu vou recomprar essas opções. Provavelmente não vai ter 9 centavos, mas vamos supor que ela esteja, sei lá, 33 centavos. Eu vou recomprar por 33 centavos. Fiquei no prejuízo, não fiquei? Sim, só que aí eu vou revender novamente para o próximo mês. Ao invés de vender no mês de junho, eu vou revender aqui para o mês de julho. Então eu vou tentar recuperar essa diferença aqui de 9 por 33, 20 e poucos centavos. Eu vou tentar vender em alguma posição aqui de julho, que seja um strike maior, né, que seja maior para eu não ficar no prejuízo, e tentar recuperar também isso aqui.
tá? Eu sei que isso aí talvez seja um pouco confuso. Se for a primeira vez que você está ouvindo sobre esse assunto, talvez você ache bem confuso, né? Mas vai assistindo o vídeo de novo, vai pesquisando, porque eu demorei realmente bastante para aprender isso que eu tô falando aqui para vocês, né? Assisti vídeo aí de vários YouTubers, não foi só um. Tive que ir fazendo na prática também, testando aos poucos, né? Para ir aprendendo. Uma situação interessante que eu esqueci de falar. As opções, em regra, elas são negociadas em lote de 100. Então você não consegue fazer opção com uma ação, ou tem que ser 100 ações, ou 200, ou 1000. Somente algumas exceções que permitem fazer com uma ação. Por exemplo, se eu não me engano, BOVA 11, Small 11, né, que são os ETFs aí, eles permitem fazer com um. Mas as ações, igual por exemplo aqui, Vamos, eu tenho que vender no mínimo 100 calls ou 100 puts, né? Então é algo aí que vocês têm que saber também. E aí, só para mostrar aqui mais um exemplo para vocês, eu vou mostrar algumas opções para vocês. Eu tenho essa aqui, essa opção de call de TUB, tá? Eu aceito vender a call, eu aceito vender as minhas ações se elas atingirem o strike de 49,67, tá? Quantas ações? 500. Em qual vencimento? Em dezembro. Então, se lá em dezembro o Itaú estiver a 49,67, ou acima disso, eu aceito vender por esse preço. Na época, se eu não me engano, eu vendi essas opções por R$4. Então, eu embolsei 500 vezes 4, 2.000. E agora está custando R$1,50. Então, se eu quisesse recomprar isso aqui para encerrar a posição, eu ainda teria lucro aí de R$2,50. Outro exemplo aqui, ó, de put. Vou mostrar para vocês aqui, ó, JHSF, tá? Nós temos aqui embaixo put de JHSF. O R aqui é o de junho, vocês podem confirmar aqui, ó, vencimento de junho. Isso que significa que o quê? A put me diz que se chegar no strike que eu aceitei, eu vou comprar aquela ação, né? Eu sou obrigado a segurar aquela ação. Qual que é o strike que eu aceitei? 9,92. Qual que é a quantidade? 500. Então, basicamente, eu disse para o mercado que se em 19/6 a JHSF estiver 9,92 ou abaixo disso, eu vou comprar nesse preço 500 ações. Não me recordo quanto que eu recebi aqui, mas foi menos de 36 centavos, se eu não me engano. Né? E como valorizou, se eu fosse recuperar isso agora, eu estaria no prejuízo. Mas eu já embolsei o valor e é isso que interessa. E aí, para a gente finalizar, eu vou mostrar essa ferramenta aqui, que é o Eagle System. Tá? Eu não ganho absolutamente nada para mostrar isso para vocês. É uma ferramenta que um youtuber aqui criou. Depois vocês procurem o canal deles aí que vocês vão achar. Mas como essa ferramenta é paga, como é um valor muito baixo e ela me ajuda a monitorar melhor as operações que eu faço, eu acabo pagando, R$30 por mês, vale muito a pena, tá? Tem outras ferramentas aí no mercado que muitos youtubers que trabalham com opções utilizam, mas algumas são com valores mais elevados, então nesse momento para mim, como eu sou iniciante, ainda não vale a pena. E só para vocês verem, ó, aqui mostra tudo que eu tenho em aberto. 2, 4, 6, 8, 9 opções em aberto. Eu vou fazer mais, provavelmente segunda ou terça, quando o mercado estiver aberto, eu vou vender mais. Mas aqui mostra basicamente tudo, né? Ele mostra a quantidade que eu aceitei vender, né? E vocês podem ver que eu dou sempre preferência para venda, né? Venda de call e venda de put, porque eu recebo o prêmio, cai na minha conta um dia útil depois. E aqui mostra todas as informações, eu não vou ficar passando uma por uma não, mas é bem completo. Ele mostra, por exemplo, quanto que eu recebi de prêmio e quanto que está atualmente, né? Se eu quisesse recomprar aquilo para encerrar a posição. Mas o que eu gosto mesmo é que aqui dá para criar estruturas. Vocês vão ver quando vocês pesquisarem o assunto que existem muitas estruturas, cada estrutura tem um nome. Até hoje eu não decorei todos os nomes, é muita estrutura e eu já começo a achar que cada um fica inventando nome só para pagar de bonito. Mas basicamente o que vocês precisam saber? Vocês podem montar estruturas para tentar aumentar o seu lucro. Então eu quero mostrar um exemplo aqui para vocês, que é essa estrutura aqui que eu fiz com Itaúsa. Eu criei ela no dia 11/5 e hoje eu estou gravando esse vídeo dia 16/5. Então, olha só, 5 dias que na prática foram 4 dias úteis. O vencimento dela, 19/6, e eu usei 3 opções para montar essa estrutura. Que opções foram essas que eu utilizei? Tá? Eu fiz
uma venda de put, uma venda de call e uma compra de put. Então vocês podem ver aí que foi uma operação muito bem pensada. Mas qual que é a parte bacana disso aí? Porque, olha só, eu recebi para montar essa opção 14 mil reais. Olha só, foram 14 mil reais que caíram na minha conta em um dia útil. Eu recebi 14.300 reais para montar essa opção. É uma opção, como é uma estrutura e é algo que eu estou fazendo para ter lucro, eu não vou esperar o vencimento até dia 19/6. Em algum momento, durante o mês de maio ou começo de junho, eu vou encerrar essa posição. E para encerrar, o que eu faço? Eu faço o oposto do que eu fiz. Então, se eu vendi put e call, eu vou comprar. E a que eu comprei, eu vou vender, né? Porque aí eu encerro posição. Mas olha só que legal. Eu recebi 14.300. Atualmente, para eu encerrar, eu teria que pagar 10.200. Então, eu estou tendo um lucro de 4.100. E tudo isso em 4 dias. Cara, 4 mil reais em 4 dias, R$ 1.000 por dia para eu fazer isso. É um dinheiro bacana, muito bacana. Lembrando que eu já estudo isso aqui há muitos meses. Não copiem essa estrutura, não copiem o que eu faço, tá? Não sou especialista, estou apenas mostrando algo para vocês. Para eu chegar nesse nível aqui, eu comecei comprando 100, depois 200, depois 300. Eu fui testando aí no decorrer dos meses até eu chegar ao meu conhecimento que eu tenho hoje. E antes que você empolgue também com isso, você pode ver que eu tô com outras estruturas em aberto aqui tomando prejuízo. Olha só, aqui prejuízo de 400, aqui prejuízo de 700, aqui prejuízo de 120. Então não é só lucro, né? Também tô com um lucro aqui numa estrutura de Banco do Brasil, mas é um lucro pequeno, eu esperava mais, né? Mas qualquer hora eu vou encerrar também, porque essas estruturas eu não deixo ir por vencimento, eu encerro elas antes. É só para eu ter o lucro que eu quero e encerro. Mas aqui vocês já estão vendo, ó, eu tô com prejuízo em 3 estruturas e tô com lucro em 2. Obviamente, meu lucro é maior, então tá compensando. Mas você já tem uma ideia aí que nem sempre é lucro. Se você não ficar esperto, você vai ter prejuízo. Então, estude antes de fazer. Aí aqui embaixo ele mostra um resumo, olha só que interessante. Eu tenho 5 estruturas em abertos, são 12 posições para montar essas 5 estruturas. Eu recebi um caixa inicial aí de 26 mil, ou seja, foram 26 mil na minha conta. Mas hoje o meu lucro mesmo, ó, o resultado está em 3.800. Se eu fosse encerrar todas essas posições aqui, eu teria que recomprar agora 22, quase 23 mil, se eu não me engano. Eu queria mostrar isso para vocês, porque é algo bem interessante que dá para tirar uma renda extra. Estudem, né? Assistam outros vídeos de outros youtubers aí, porque com certeza é algo que vale a pena. Começa aos poucos, né? Vai de 100 em 100 ali, só para ver como que você vai lidar com o mercado. Vai ganhar pouco, vai ganhar ali R$ 20 um mês, 30 no outro, mas é um dinheiro a mais que vai cair na sua conta, beleza? Então é isso que eu queria passar para vocês, né? Se você gostou, se inscreva aí no canal, porque eu vou começar a postar mais sobre isso, vou começar a mostrar o que eu tô fazendo, e curte também, compartilha e até o próximo.